Olá! A Declaração Universal dos Direitos Humanos acaba de completar 70 anos e o Estado do Maranhão elegeu uma senadora que se dedica ao tema já há 3 mandatos, 2 na Assembleia Estadual e 1 na Câmara dos Deputados. A gente vai conversar com a senadora Elisiane Gama, do PPS. Senadora, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Satisfação grande estar aqui com você. Emoção, primeira vez conversando aqui com você na TV Senado, no estúdio. Estou aqui à sua disposição. Qual a expectativa que a senhora tem em relação a essa pauta que a senhora já traz, já defende há tanto tempo para essa nova legislatura aqui no Senado? Olha, eu pessoalmente estou muito preocupada com a forma como os direitos humanos têm sido tratados no Brasil, não é? A gente sabe, você lembrou muito bem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando 70 anos. Nós tivemos conquistas importantes, o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e ao longo dos últimos anos, eu diria, dos últimos 10 anos para trás, nós até avançamos de uma forma significativa em alguns governos. Tivemos uma redução nos últimos tempos e agora, com a expectativa, eu pessoalmente, com a expectativa que foram apresentadas, sobretudo com algumas declarações do atual governo, eu tenho ficado, sobretudo, preocupada. A questão dos direitos humanos é uma questão que transcende, por exemplo, especificamente a um grupo. Direitos humanos é para todos, independentemente de sua cor, raça, idade, religião, opção sexual, enfim, todas as pessoas têm o direito à vida. Todas as pessoas têm o direito à sua proteção. E isso, na verdade, tem que estar presente não apenas, por exemplo, em uma pasta especificamente. O governo federal, quando tem uma pasta de direitos humanos, ali é uma pasta que você vai se debruçar sobre essa política. Mas todas as demais pastas do governo federal, elas têm que levar em consideração essa prioridade, seja ela qual for, do Ministério da Economia, passando por Minas e Energias, todas elas precisam ter esse viés voltado para a questão humana, para o ser humano. Aliás, não existe nenhuma outra atividade se o ser humano não tiver lá como sua premissa, como sua prioridade principal. E o que preocupa a senhora em relação à pauta de direitos humanos? Me preocupa porque hoje nós temos Ministério de Direitos Humanos depois de uma intervenção. Então, assim, eu vou te dar um ponto bem simbólico. Nós não teríamos Ministério de Direitos Humanos no Brasil como a política de redução que foi apresentada pelo governo federal, como se isso fosse uma questão menor. Não é. Isso é uma questão fundamental, é uma questão macro, é uma questão referencial que precisa ser levada em consideração. O movimento de mulheres teve que trabalhar, várias outras organizações, para a gente ter a garantia de fato de um Ministério de Direitos Humanos. Então, de forma muito simbólica, eu te apresentaria isso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão ambiental, que tem uma relação direta com a questão humana, e lá atrás também foi apresentada a possibilidade de retirada do Ministério do Meio Ambiente, você vê mais uma tentativa de se apresentar uma redução, um desgaste, um retrocesso nessa política de direitos humanos no Brasil. Então, eu acho que o Congresso Nacional, aqui o Senado, a Câmara dos Deputados, tem um papel fundamental de ser fiscal, de ser controlador e de acompanhar de forma muito precisa, na verdade, para que esses programas realmente não possam ser reduzidos no Brasil. Por exemplo, as comunidades indígenas hoje, para mim, hoje é uma grande preocupação. Quando você não coloca como prioridade a demarcação de terras, não é? Quando você não coloca as comunidades indígenas com as suas garantias constitucionais que nós temos hoje, nós estamos de forma muito clara violando os direitos humanos. A senhora foi integrante da CPI da FUNAI na Câmara dos Deputados. Sim, fui integrante dessa CPI, inclusive tivemos vários embates. Por quê? Porque há e sempre houve uma tentativa muito grande em nome, e aí eu digo entre aspas, de um desenvolvimento, se reduzir essa política de proteção de povos tradicionais. Então, por exemplo, você não pode pensar no desenvolvimento se você pensar nas pessoas. Não é? Quando a gente falava agora um pouco em off, sustentabilidade parece um palavrão, parece coisa de alguém que não está nem aí para o desenvolvimento de jeito nenhum. O crescimento tem que acontecer, o desenvolvimento tem que acontecer. Agora ele tem que acontecer assegurando os nossos direitos para agora e para o futuro. Não dá para se pensar, por exemplo, tentar se precarizar essa política em detrimento ou sob uma argumentação falsa de que isso vai prejudicar o desenvolvimento. Não é isso. As coisas precisam acontecer e essas garantias fundamentais precisam ser asseguradas. Eu não falo apenas das comunidades indígenas, mas das quilombolas, das comunidades ribeirinhas, enfim, todos esses povos tradicionais precisam de fato ter a garantia dos seus direitos assegurados, porque se não tiver, o que nós vamos ter? Mortes de pessoas, mortes de seres humanos, e isso realmente é algo que a gente não pode aceitar.
Na mensagem presidencial, o presidente reconhece a importância dos direitos humanos. Como é que a senhora vê a percepção hoje na sociedade em relação a isso? Eu acho que reconhecer a questão da importância dos direitos humanos, ele passa muito mais do que um discurso. Você pode chegar e fazer um belo discurso, mas qual a prática especificamente que isso vai acontecer? O governo ainda está muito recente, acabou de assumir, nós temos que esperar, na verdade, aí um pouquinho mais para a gente poder sentir de forma mais clara o que é que isso vai acontecer ou quais as ações que serão efetivamente concretizadas ou não. Quando eu falo da minha preocupação, eu falo quando, por exemplo, você tenta... eu te diria assim, até de forma muito forte, entender a comunidade indígena como se não fossem nem seres humanos. Entendeu? Então você vê como o olhar ele está invertido, como há uma contradição das coisas. Então, eu espero até que a gente possa ter uma política melhor. Quando você vê, quando você conversa com todas as pessoas que trabalham nessa política internacional, membros, por exemplo, da ONU, membros da OEA, vocês veem que eles têm o Brasil já como alguém que teve uma política de direitos humanos exemplar, não é? Nós temos, se você pegar, por exemplo... O capítulo da Constituição sobre direitos indígenas é considerado a legislação mais avançada no mundo, mais né? avançada. Nem tratamento de povos tradicionais, né? Nós temos isso assegurado pela Constituição. E se nós temos isso assegurado pela Constituição, você tem que, sobretudo, fazer valer. Quando você vê, por exemplo, esses conflitos que são apresentados, eu sou de um estado que nós temos várias comunidades indígenas, e você vê aqui e acolá conflitos de forma muito frequente e assassinatos. E se você for ver, são assassinatos de líderes indígenas. Está passando do limite do que é, por exemplo, nós sabemos que tem casos de violência de uma forma geral no Brasil, assim como nós temos no mundo, mas o direcionamento para o assassinato de líderes indígenas tem sido realmente preocupante. Por quê? Porque há, na verdade, uma tentativa clara de ocupação de espaço que é por garantia das comunidades indígenas. Então, é uma luta que nós teremos aqui no Senado. No caso do Maranhão, quem são os grupos interessados em ocupar essas áreas? Sobretudo grandes empresários, ou sobretudo pessoas que não têm a menor preocupação, agricultores, grandes produtores agrícolas. O Maranhão, aliás, tem uma grande produção agrícola no estado, não é? Produção de soja, enfim. Então, esses também, conflitos, né? Mas esses conflitos por terra acontecem numa relação da comunidade indígenas em relação aos seus espaços físicos e em relação a esses grandes produtores. Em relação à defesa da infância, a senhora também tem um trabalho já consistente de anos, né? Exatamente. Quando eu fui eleita em 2006, a primeira vez como deputada estadual, eu resolvi colocar na minha vida o princípio da defesa da criança e do adolescente. Porque você não pode pensar num futuro melhor se você não pensa agora dessas crianças. Você não pode pensar numa geração melhor se você não garante aquilo que é fundamental, que é o direito à vida, o direito à educação, o direito ao lazer, que é, na verdade, assegurado, inclusive, pela nossa Constituição. Eu, no estado do Maranhão, combati muito a violência contra a criança e adolescente, criamos uma CPI de combate à pedofilia, fizemos um trabalho realmente muito intenso de envolvimento da sociedade, com a imprensa, que teve um papel fundamental, que nós acabamos, ao final, tendo um resultado extremamente importante, que foi a redução da violência, a ampliação de todo o sistema de garantias, com delegacias especializadas, promotorias, juizados especializados, que nós acabamos tendo mais promotorias, mais delegacias, mais juizados, melhorando essa rede. O Maranhão, Renata, tem o primeiro CPTCA do Brasil, que é o Centro de Perícias Técnicas de Criança e Adolescente. É um complexo, na verdade, que você está lá concentrado, todos esses órgãos. A mãe chega com uma criança violentada ali, ela já faz tudo, inclusive a perícia técnica. Foi, assim, uma referência nacional. Porque é um trabalho multidisciplinar esse atendimento, né? Então, você não tem que, por exemplo, pegar apenas uma criança violentada, colocar num legista para fazer a sua avaliação. Ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Então, assim, todo esse trabalho foi feito no Maranhão, evoluindo com uma unidade de forças, de mulheres, de protetores, enfim, de várias pessoas que estiveram juntos nesse trabalho da criança e do adolescente, que eu fiquei muito feliz de ter participado.
em relação à defesa das mulheres, dos direitos das mulheres? Pois é, a questão das mulheres hoje no Brasil, nós até avançamos um pouco na legislação brasileira. Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, nós temos uma tipificação penal que é o feminicídio, que nós criamos aqui no Congresso Nacional. Agora, se você pega o mapa da violência, você vai ver uma média de quase 5 mil mulheres assassinadas no ano. E isso me preocupa por um elemento além dessa questão da violência. Você tem, por exemplo, uma magistratura brasileira que não leva em consideração o que nós criamos aqui, porque o feminicídio, que é o assassinato de mulher pela condição de ela ser mulher, é muito menos de 10% ou 15% nas condenações que são apresentadas em relação a essas mulheres assassinadas. Então, por exemplo, se você tem aí uma quantidade de 4.600 mulheres assassinadas no ano, pouco mais de 800 mulheres foram enquadradas na tipificação penal do feminicídio. E aí se coloca todas as demais mulheres que foram assassinadas por outras condições, o que na verdade não é. Uma mulher ela é assassinada, eu sempre digo isso, ela começa sendo agredida às vezes pelo marido, ou pelo namorado, ou pelo ex-namorado, ou pelo ex-marido, porque muitas vezes acaba não admitindo a condição da separação, e ela sempre começa lá com uma bofetada, com um empurrão no chão e evolui para assassinato. O homem não mata no mesmo dia, ele vai numa ação progressiva até chegar a esse assassinato. Então, isso, na verdade, é um trabalho continuado que a sensibilidade da magistratura precisa acontecer. Senão nós teremos amanhã mais um endurecimento, eu diria assim, de pena, e ela vai ser só mais uma letra morta. Então eu vejo que todos nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, né? Nós precisamos ter, por exemplo, os juizados especializados na área da mulher, que não pode aglutinar as duas funções, mulher e criança. Se você pegar no Brasil afora, eu te asseguro, eu não tenho esse dado preciso, mas eu te digo isso pela experiência, mais de 80% das delegacias especializadas da mulher, que deveria ser Delegacia Especializada da Mulher, DEM, aquela siglazinha tradicional, geralmente ela inclui mais criança e adolescente. Então você pega duas funções, né? Para trabalhar o delegado ou a delegada tem que trabalhar com todos. Então, ou você concentra uma atenção para ampliar esse aparelho de proteção, ou você vai ter uma impunidade. A impunidade, como todos nós sabemos, é um combustível para a gente ter, infelizmente, mais novos casos. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever esse programa ou assistir outros programas da TV Senado, você pode ir no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.